Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de Deus Pai Todo-Poderoso. Meu nome é Léo Santos, eu vou pregar a palavra do Senhor que se encontra no livro de Mateus 24, versículo 3, onde o Senhor Jesus fala sobre os princípios das dores. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os seus discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: Diga-nos quando essas coisas vão acontecer. E que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Tenham cuidado, para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem. Porém, é necessário que isso aconteça. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado o evangelho do reino de Deus por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amém? Aqui a palavra do Senhor, ele vem nos dizer que nesses tempos, quando estiver se aproximando a palavra do Senhor, chegando ao conhecimento, ao ouvido de muitas pessoas, muitos falsos profetas se levantarão em nome de Cristo para pregar um evangelho que não é verdadeiro, um evangelho que não transforma a minha vida de dentro para fora, para mim ser uma nova criatura. Muitos falsos profetas estão pregando a prosperidade financeira, estão explorando e enganando muito, comprando a tua salvação pelo que você tem, pregando um Deus que não tem poder, um Deus que é comprado por dinheiro, por fama. Então, esse evangelho que está sendo pregado em muitos lugares é um falso evangelho. O verdadeiro evangelho tem que haver renúncia, tem que haver amor, tem que haver perseverança. Porque muitos homens de Deus que estão pregando nas igrejas, que abriram igreja, estão sendo enganados por esses falsos profetas, que por fora parece cordeiro, mas por dentro são lobos devoradores, são pessoas adúlteras, são pessoas mentirosas, são pessoas cobiçosas por dinheiro, por fama, por prestígio, por elogio. E muitos estão sendo enganados, estão deixando que suba no altar e pregue o evangelho do Senhor, porque não tem discernimento o suficiente para saber que aquele é um falso profeta, que aquele é uma pessoa que está ridicularizando o evangelho. E por não ter amor, não tem perdão por as pessoas, não tem respeito, explora financeiramente, explora psicologicamente. E o amor de muitos estão se esfriando, porque esses mesmos profetas que sobem no altar do Senhor, que enganam homens de Deus e mulheres de Deus, escandalizam o Senhor lá fora, no adultério, na prostituição, na mentira, na ostentação. Mas o Senhor fala, por causa disso, o amor de muitos esfriarão. Porém, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar significa, eu tenho que lutar para não cair nessas armadilhas. Eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que pedir pela misericórdia do Senhor para não ser enganado por esses falsos profetas, por essa falsa doutrina que parece perfeita, fala de amor, mas por trás, no final, está querendo algo em troca, algo além do que a palavra pede. Então, às vezes, quer que você se afaste de fulano porque fulano é mau,
Porém, não funciona desse jeito. O evangelho do Senhor é na oração, é no jejum, é na prática. O Senhor mesmo arranca as pessoas mal de dentro das igrejas para que ela passe pelo processo, aí veio de regeneração, de comunhão com o Senhor. E muitos ainda não aprendem, porque são pessoas devassas, pessoas orgulhosas ao ponto de não se render ao evangelho. Luta, porque estão sendo usadas por Satanás, para que a salvação não chegue até as pessoas. Então, por isso o amor de muitos esfriarão, mas aquele que perseverar até o fim, aquele que lutar, aquele que buscar amar o próximo, perdoar o próximo, ser misericórdia com o próximo, aquele que buscar ser verdadeiro com o próximo, aquele que se humilhar, o Senhor exaltará. Porém, aquele que se exaltar, achar que é o bambambam que pode fazer e desfazer, que não vai ser punido, esse será humilhado. Porque o Senhor veio para servir, não para ser servido. E o servo do Senhor também tem que estar preparado para servir as necessidades daqueles mais necessitados. Por mais que eu esteja num cargo alto de liderança numa igreja, se eu já sou cristão verdadeiro, eu tenho que servir, não esperar ser servido. Aí esse será o maior no reino de Deus, tem autoridade para pregar o evangelho, tem autoridade para expulsar espírito imundo das pessoas. Então aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvo, qual é a tua perturbação que tu não foi salvo, que não entrou a salvação? É doença, é perturbação, é angústia, é medo, é fome, é miséria. Então persevera, não deixa que o inimigo te use, porque tem coisas que a gente pensa que é Deus, é permissão de Deus, mas aí vez se eu for no meu raciocínio mesmo e pedir pela misericórdia do Senhor, o Senhor revela que é por causa que eu estou na maldade, eu estou na injustiça, eu estou na mentira, por isso que eu estou sendo derrotado pelo inimigo. Porque o diabo só veio para matar, roubar e destruir. Porém, aquele que perseverar, que lutar, Senhor, não estou tendo amor pela minha esposa, não estou tendo amor pelos meus irmãos, pelos meus filhos, pelos meus colegas de serviço, pelos irmãos da igreja. Então pede, Senhor, derrama sobre mim, tem misericórdia de mim, ora, persevera na oração. Se orava 1 minuto, aquela oração rápida, já querendo se livrar, às vezes, da intimidade do Senhor, porque o inimigo colocou que a oração é rápida, e quer ir para uma televisão, e quer ir para um Face, e quer ir para um WhatsApp. Persevera, orando e pedindo e colocando em prática a palavra. É o mais importante, é colocar em prática, para que o inimigo não te derrote, para não ter pensamento de mágoa, de rancor, de ódio. Porque as pessoas, elas querem sempre estar por cima. Isso é o instinto nosso. Sempre querer estar por cima, na verdade. Se você estiver na verdade no íntimo com o Senhor Jesus, o Senhor te dará honra. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E o evangelho do reino de Deus será prego em todas as nações. Então verá o fim. Se perseverar até o fim na verdade, aquele que perseverar o reino verdadeiro do céu, chegará a toda criatura para a salvação daqueles que estão perdidos, que estão vivendo um evangelho falso, onde não tem amor, onde não tem respeito, onde estão no adultério, onde estão na mentira e não conseguem. Mas quando aqueles que perseverar até o fim, pregando a verdade, vivendo a verdade, ensinando a verdade que está sobre Cristo, aí sim ele será salvo. Então, mesmo que morra antes da vinda do Senhor, será salvo, porque perseverou, que não se deixou ser enganado pelo inimigo. Então não se deixe, persevere, lute, busque, e o Senhor te dará a vitória, não importa em que situação você esteja vivendo hoje. Se você perseverar, o Senhor te dará a vitória, a paz, a alegria que você tanto busca, o amor e a recompensa que está sobre ele.
toda graça está sobre ele, que é favor desmerecido. Amém? Que Deus nos proteja hoje e sempre em nome de Cristo Jesus.